Então vá abrindo aí sua Bíblia no capítulo 53 de Isaías e deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não se sinta constrangido e hoje nós vamos abrir a Bíblia num capítulo e expor o capítulo inteiro. Então, se você não tem uma Bíblia, levante sua mão aí que lá o pessoal lá da colaboração vai trazer para você. Por quê? Porque a intenção é que você aprenda a Bíblia. Então, aqueles que não tiverem uma Bíblia e quiserem acompanhar, ergam a mão aí que o pessoal vai trazer a Bíblia a vocês, tá bom? Até porque, irmãos, nós estamos acostumados aí a expor um texto bíblico em 2, 3 versículos, né? Então, hoje é o capítulo inteiro, os irmãos devem imaginar que horário vocês vão sair daqui, né? Então, já é bom já avisar de antemão aí para no meio da exposição o pessoal não estar dormindo, bocejando. E hoje é um dia muito especial também, porque nós teremos a inclusão de vários membros na membresia, várias pessoas vão se tornar membros e também várias pessoas serão batizadas hoje, né? Então é um evento bastante significativo na história da nossa igreja, porque nós fazemos isso uma vez ao ano, a inclusão de novos membros e o batismo. E eu não sei, aqueles que vão ser batizados, eu acho que não oraram muito, parece que vai vir chuva de cima e de baixo. Então vai tanto ser batizado do céu com a chuva, ou não, né? Ou também da ideia de ser imergido na água. Então abram suas Bíblias aí, se vocês já abriram, em Isaías 53, para fazermos a leitura do texto, e mantenha sua Bíblia aberta, porque a ideia é justamente a gente ir aprendendo versículo a versículo aí o que o texto bíblico nos ensina. O capítulo 53 de Isaías diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Uau! Bastante tema aí para a gente cobrir, né? Numa situação normal aí eu acho que nós faríamos uma exposição de umas 4 séries desse texto aqui, pregando devagarzinho, né? Mas o pastor Fernando colocou a tarefa da gente olhar o capítulo Isaías 53 inteiro. Então vamos lá, né? Que Deus nos ajude. Queridos, todos nós, eu acredito que você deve ser parecido comigo,
gostamos de histórias de vitórias, né? Histórias vencedoras, histórias de Jogos Olímpicos, onde existe um vencedor que passa por uma situação difícil. Todos nós gostamos da ideia de super-heróis, não é verdade? Mas eu penso que poucos de nós estariam dispostos a perder para ganhar, a dar o seu lugar de honra em favor de outros. Seria a ideia de você entrar numa competição disposto a perder o título em benefício dos outros. Esquisito isso, né? Não é comum abrir mão de nós em favor dos outros. E é exatamente essa história aqui que o profeta Isaías vai contar no capítulo 53. E é importante entender aqui, como nós já vimos semana passada, que Isaías é um profeta que está pregando a um Israel desolado, um Israel dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então aquele reino de Davi e de Salomão, ele foi desfeito, foi quebrado. E aqui o profeta Isaías, ele está pregando no auge do Império Assírico. Então você vai ver que isso é história. Então a Bíblia não é um conto de fadas, são relatos históricos que têm sua relevância na história. E Isaías, ele está pregando para o lado do reino do sul, um reino que ainda não havia sido levado como cativo. O reino do norte já havia sido levado, estavam presos. E o reino do sul estava prestes, estava às portas. E isso acontece no meio de um Israel quebrado, um Israel que constantemente era vítima ou assolado por idolatria, desobediência a Deus. E Isaías, ele é um profeta que ficou conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele fala do Messias que iria vir, a ideia da esperança para Israel. E é importante entender que Isaías, ao fazer isso, ele está escrevendo mais de 600, quase 700 anos antes do Messias prometido vir. Então a ideia aqui é uma ideia de predizer algo que vai acontecer sem você saber. Então a ideia aqui é de falar sobre o futuro, né? E eu sei que muitos de nós aqui, quando se deparam com verdades bíblicas, dizem assim, ou aprenderam assim, mas a Bíblia, se ela tivesse realidades lógicas, verdades que não tivessem como ser debatidas, eu acreditaria. Mas a Bíblia é um livro obsoleto, de milhares de anos, onde cada um interpreta do seu jeito. Não é assim. Aqui, nesse texto, nós vamos ver, para você que gosta de probabilidades lógicas para acreditar, uma ideia irrefutável da verdade e da confiabilidade da Bíblia. Então, para você entender aqui, a Bíblia relata aqui mais de 60 profecias cumpridas em Jesus. 60. E a profecia, num nível mais normal de você entender, é falar sobre um evento que irá acontecer. É verdade que no Novo Testamento a profecia ganha outros caráteres mais de ensino, mas no Antigo Testamento ela muitas vezes fala de um evento futuro que vai acontecer. Então, existem mais de 60 eventos preditos centenas de anos antes sobre Jesus e que se cumpriram. Então, para você entender, deixa eu trazer aqui um argumento lógico para você entender. Existe um homem chamado Peter Stone, apenas de nível de introdução, que ele é um matemático e ele calculou as probabilidades matemáticas das profecias se tornarem realidade na vida de um ser qualquer. Então ele pegou as profecias e ele calculou qual é a chance disso acontecer com um cidadão comum. Só que ele não pegou as 60, ele pegou apenas 8. E das 8 profecias se tornarem verdade por mero acaso na vida de alguém, sabe qual é o número? A chance disso acontecer é de 100 milhões em 100 bilhões. Você conhece esse número? Entende? Eu acho que a gente não consegue nem escrever ele, não é verdade? Então deixa eu trazer isso como ele fez para um nível mais fácil de você entender. Ele é um escritor americano e ele pegou o estado do Texas. O estado do Texas tem o dobro de metragem quadrada que o Rio Grande do Sul, onde nós moramos. Então ele pegou para trazer para um nível palpável a ideia das probabilidades e ele fez o seguinte. Imagine você comigo, a gente pegar o estado do Rio Grande do Sul inteiro, encher 1 metro de altura com moedas de R$1. Imaginou?
Isso é quase loucura, né? Essa é a probabilidade matemática. Aí, a ideia é que você vai pegar uma moeda dessas de R$1, vai fazer um círculo ou um X vermelho nela, vai colocar num canhão potente e vai atirar no meio do estado, vai pegar uma colher imaginária, mexer para que essa moeda se misture bem. E aí, sabe o que você tem que fazer? Pegar um cidadão, aí na multidão, vendar os olhos dele e falar assim: ache essa moeda com o X vermelho. Qual a chance disso acontecer? 1 em 100 milhões de bilhões. Essa é a ideia. Então agora, imagine que Jesus cumpriu, as profecias a respeito de Jesus são 60. A probabilidade disso acontecer é impossível, se não for verdade. Impossível, se não for verdade. E aqui fica claro para nós, aqui leitores de Isaías 53, que o problema não está na confiança e nem nas evidências. Não é esse o problema dos seres humanos. Talvez o maior problema esteja na expectativa. A expectativa de como seria o rei que os leitores de Isaías esperavam e o rei que você espera que venha. Como seria o rei se você imaginasse, o rei esperado na minha vida é assim. Eu sei que muitos aí esperam príncipes, né? Daí lá em casa não foi diferente. Na hora que veio o príncipe, quebraram a cara. Não era como esperava, não é? O rei prometido e esperado por Israel, ele é demonstrado pelo profeta como um servo sofredor, que veio ao mundo morrer e dar a vida a muitos. Essa é a mensagem que nós chamamos de evangelho, boas notícias de salvação. Jesus veio morrer em favor de pecadores. E eu quero desenvolver aqui com vocês pelo menos 7 pontos, não se assuste, vão ser 7 pontos curtos, sobre a vinda do Messias, a vinda do servo sofredor. A primeira evidência aí que nós vemos, a primeira constatação importante está no verso 1, o anúncio sobre o servo que viria. Olha aí comigo na sua Bíblia. Verso 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta retórica que o profeta começa, ela diz respeito ao abismo que existe entre a pregação vinda de Deus e a opinião do homem. De tal forma que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, e o apóstolo João, em João 12, vão falar sobre essa mesma pergunta para falar sobre a rejeição da maioria do servo sofredor. Para falar a respeito de quando o evangelho é pregado, existe um número grande de rejeição. Existe um número grande de pessoas que têm uma expectativa frustrada sobre quem seria o rei vindo. Então, que essa ideia aqui, descrita de quem creu no servo sofredor, ela vai ser mais complementada nos próximos versos, vai ser mais descrita nos próximos versos. Mas o contexto aqui mostra que o profeta está falando para a esperança de Israel. Afinal, Israel está num momento duro de dificuldade e falta de esperança, de sofrimento. E talvez em momentos de dificuldade e sofrimento, uma palavra de esperança seja a palavra que você mais quer escutar, não é verdade? E o profeta tem falado de modo mais específico sobre a esperança não ser uma esperança abstrata, como a ideia, eu espero que não chova hoje, mas você não está confiando em alguém, você está confiando numa possibilidade. O profeta, ele fala sobre a esperança estar depositada numa pessoa, no Messias prometido. E aqui Isaías chama essa pessoa de o servo sofredor, enviado como solução para um problema que o povo de Deus se colocou. O norte já preso, cativo, e o sul prestes a ser cativo, por causa da desobediência, da idolatria e do abandono, da apostasia. A pregação do profeta aqui, do profeta Isaías, diz respeito ao Messias que viria salvar. Só que essa mensagem, como diz o profeta aqui, ela não é bem aceita pelos que escutam. Daí vem a pergunta: quem creu em nossa pregação? Mas quando o profeta diz isso, não é porque é algo difícil de entender. Não é porque é algo que é ininteligível, que não dá para entender. Não é por isso. Mas porque ela exige uma mudança completa.
Quando você escuta sobre o servo sofredor, sobre Jesus, você não pode ficar inerte, você tem que ter uma reação. Você não consegue escutar sobre ele e simplesmente dizer assim, legal. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que ter uma posição a respeito disso. E a expressão aqui que Isaías fala é a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor diz respeito ao poder de Deus. E ao escutar aqui, talvez se você pensar a respeito disso, você vai entender eles. Ao escutar sobre o braço do Senhor vir por meio de um servo humilhado e sofredor, como salvador do mundo, isso vai ser esquisito, porque não é aceito pelos padrões humanos, não é verdade? Afinal, como disse o apóstolo Paulo, os judeus pedem sinais miraculosos para crer no Messias. E os gregos buscam sabedoria. Qual a ideia de sabedoria? Retórica humana, saber falar. Mas nós, crentes, pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, como pode Deus vir nessa forma de servo sofredor? Loucura para os gentios, pecado, conta outra. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, braço do Senhor e sabedoria de Deus, conforme Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 1. Por isso, sempre que o anúncio é feito, sempre que a mensagem do evangelho é pregada, sempre que o evangelho é proclamado sem invenção, sem firulas, sem acréscimo, é Jesus, mas não. Sempre que o evangelho é pregado na íntegra, de maneira simples, sempre que a semente do evangelho for plantada, vai ter uma reação nos seus ouvintes. Existe uma reação que é aquela que fica à beira do caminho. A semente é jogada, mas ela ficou na beira do caminho. A pessoa ouve, mas não dá bola, não compreende, não está nem aí. Essa é a semente do evangelho plantada na beira do caminho. Existem muitas pessoas assim. A outra é como um solo rochoso. A semente cai no solo rochoso, ela é recebida com alegria, mas ela não tem raiz, não tem fundamento. E por causa disso, por não ter fundamento na base verdadeira das informações, logo que as angústias, as perseguições, as escolhas difíceis de abrir mão de coisas que você achava importantes, escandalizam a pessoa e ela desiste. Existe ainda um outro tipo de plantação de semente, que quando a semente é plantada, e o coração é a ideia do solo, que são aquelas dos espinhos. Onde a pessoa ouve a palavra de Deus, ela até intelectualmente ela concorda, ela diz, olha, faz sentido. Mas as preocupações dessa vida, as ilusões, a preocupação, a fascinação por ficar rico, logo esmagam a mensagem e ela fica infrutífera. Mas ainda existem aqueles que são considerados como uma boa terra, que ao ouvirem sobre a mensagem do evangelho, ao escutarem sobre a pregação do servo sofredor, elas recebem no coração, o coração compreende, a mente entende, e aí ela gera frutos de uma mudança de vida. E a pergunta que você precisa responder já nesse primeiro ponto é, pensando em você, uma autoanálise sua, não é para o vizinho, não é para você. O que você fará com a pregação a respeito de Jesus? Qual vai ser o terreno do seu coração? Eu devo ter sido evidente, eu espero ter sido, ter conseguido chegar ao objetivo de lhe mostrar que a falta de evidências não é o problema. Mas quando as evidências serão suficientes para você? O que nos leva ao segundo ponto aqui, nos versos 2, que diz assim, a respeito da perspectiva divina do servo e a perspectiva humana do servo. Verso 2, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz em terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. O profeta passa a descrever a respeito de como seria o braço do Senhor. Como seria aquele que ele falou a respeito no verso 1. E de uma perspectiva divina, ele seria como um renovo para Deus.
E essa ideia de renovo é algo muito claro nas Escrituras inteiras, a ponto de Jesus ser chamado do renovo de Davi, da ideia de que de Davi, que era o rei, e existia uma promessa de um reinado para sempre com Davi, vem um renovo, que reinará com justiça e sabedoria. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 33, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu cumprirei a promessa que eu fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Reino dividido, mas Israel como um todo. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Vai vir um rei. Nós vimos semana passada isso. Mas Isaías, ele mistura aqui a ideia de que esse rei, esse renovo, diante de Deus tem uma perspectiva diferente. A ideia aqui no texto, no verso 2, é que, da perspectiva do Salvador, ele é como uma plantinha num terreno árido, seco. Imagina quando a gente não lida com isso muito, graças a Deus, mas se você fosse no sertão, onde você só enxerga aquela aridez, aquele terreno seco, e aí você enxergasse uma plantinha crescendo. Tem esperança. É essa a perspectiva. Um povo desolado, destruído, preso, cativo, mas o renovo está vindo. No entanto, o profeta Isaías não para por aí. Ele descreve no verso 2 aqui que, na perspectiva humana, não era como eles esperavam. Porque os pensamentos de Deus e os planos de Deus não são iguais aos dos homens. Seu julgamento, o julgamento de Deus, não é meramente exterior. Não é meramente superficial. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai ver que foi exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. Está lá em 1 Samuel 10. Eles viam todos os povos com reis. E aí, quando eles viram isso, eles queriam copiar. E eles disseram, nós precisamos levantar um rei também. E aí eles levantaram Saul, um rei forte, bonito, que você olharia e diria, esse tem pinta de rei, esse tem pinta de galã. No entanto, não é essa a perspectiva de Deus. Para o povo de Israel e também para os religiosos, quando o Messias veio de fato, ele foi desprezado. E ainda é assim nos dias de hoje. Ainda é assim nos dias de hoje. O valor procurado por nós, pelas pessoas de maneira geral, se encontra na aparência, naquilo que é exterior, aquilo que não é verdadeiro. A Bíblia chama isso de vã formosura. Mas Deus, em seu plano eterno, traçado antes de que o mundo viesse a existir, propositalmente vou enviar meu servo. Meu filho amado, que vai ser escândalo e loucura nas perspectivas humanas esperadas. De maneira interessante aqui, isso é interessante de levantar, os aspectos do Messias, quando ele veio, ele não atingia as expectativas esperadas, nem de maneira política, de um general vitorioso, afinal, o rei precisa reinar, então um general vitorioso, e tampouco na expectativa dos religiosos que diziam assim, o Messias é apenas de Israel, exclusivo. E aí, quando vem o servo, e ele diz assim, eu estenderei a salvação a todas as nações, e eu vim sofrer pelos pecados, você imagina como foi a reação. É exatamente o que o profeta fala aqui. Por isso que o profeta fala que ele não tinha boa aparência nem formosura. Em outras palavras, não tinha nada que agradasse ao povo. Nada, porque as expectativas não eram essas. E é importante notar que o profeta, ele usa o termo aqui, olhamos para ele, usando a ideia do plural, e ele se inclui nisso. A ideia de dizer que você, leitor, você, ouvinte, você é responsável, se inclua nisso. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Só que olha que interessante, eu sei que talvez quando você pense a respeito de não tinha nenhuma aparência, e nem formosura, e nenhuma beleza, talvez você leve o seu conceito de beleza visual, né? E talvez numa leitura rápida do texto, essa seja a imagem, Jesus era feio, feião. Não é essa a ideia do texto.
A ideia do texto, que vai nos mostrar mais adiante na construção, é que essa perspectiva que não era nem boa nem atraente, era por causa da perspectiva equivocada, eles esperavam um general vencedor, mas os próximos versos vão mostrar que essa aparência, que não era bela, que não era formosa e que não tinha nada que agradasse, estava ligado ao castigo que o servo iria sofrer por causa do povo. De tal forma que o aspecto físico foi desfigurado. De tal forma que tudo aquilo que aos olhos humanos é de ser exaltado, como posição, honra, riqueza, o servo foi humilhado, injustiçado. E o sofrimento dele tirou qualquer beleza aos olhos humanos, tirou qualquer interesse. Quer que eu lhe explique para você entender? Talvez uma ilustração vai lhe ajudar. Não é assim quando você passa por um mendigo fedido na rua? Existe algo que quando você olha para ele, ele atraia? Normalmente você atravessa a rua, não é verdade? Porque não tem nada que você olhe nele e que lhe atraia. Ele é fedido, ele está mal vestido, muitas vezes ele tem alguns que se machucam todo desfigurado, e aí você olha para ele e algo lhe chama atenção? Não, você nem quer ver. Você imagina no caso de Jesus, que estava desfigurado, coberto de sangue. O que nos leva aqui ao verso 3, que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos casos. O que eu não quero que você perca de vista é que talvez você aqui no ano 2024, você tenha a Bíblia completa e você olha e enxerga Jesus nessas coisas. Mas o profeta não. O profeta está escrevendo 700 anos antes de Jesus vir. E o cumprimento disso, relatado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, não é mera coincidência. Não é algo que poderia ou não acontecer. É a realidade que aquilo que Deus diz, acontece. Então, isso deve lhe ajudar a confiar nas Escrituras, a saber que a Bíblia e o Evangelho são confiáveis. E o profeta aqui, ele demonstra o tratamento dado ao servo sofredor. E eu quero que você imagine por um minuto. Aqui o verso 3 diz, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A Bíblia ensina que Jesus é Deus. E a Bíblia ensina que Jesus é glorioso. E que desde a eternidade ele estava no trono de glória. Você para pensar nisso? Em uma posição junto com o Pai, gloriosa, onde ele não precisaria sair da glória. Mas o texto ele vai nos dizer que ele abandona essa posição de glória temporariamente para sofrer. Filipenses capítulo 2 vai dizer isso, Paulo vai explicar isso nos versos 5. E logo o texto vai deixar mais claro por que ele fez isso. A ideia aqui é difícil até de comparar, porque todas as nossas comparações são rasas e pequenas, mas imagine você como uma pessoa muito importante, diretora de uma empresa. E você tem o cargo e dá ordens lá. E você é tratado da melhor forma, você manda, você tem servos para vir, para trazer. E num determinado momento você diz assim, vou parar de ser o diretor e vou virar o lixeiro da empresa. Não que ser lixeiro tenha algum desmérito, não entenda errado o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo a posição de honra para a posição simples. Então o texto diz que ele era desprezado e rejeitado, homem de dores. Jesus aprendeu o peso do sofrimento por causa da obediência ao Pai, do plano traçado antes da fundação do mundo. É que Hebreus 5:8 vai nos dizer. Homem de dores aqui poderia ser traduzido por experimentado no sofrimento. Ou seja, experimentou todo tipo de tristeza durante sua vida na terra. E a descrição aqui que diz, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele tem o seu cumprimento no Salmo 22, que vai falar a respeito do deboche que ele sofreu, da humilhação, das pessoas cuspindo nele,
E isso vai ter o auge na crucificação. E aí o texto diz, e dele não fizemos caso. O profeta mais uma vez coloca no plural para que você veja que ele também se inclui como parte do povo. É verdade que o profeta está escrevendo em primeira mão para Israel, mas isso é universal, inclui a todos nós. E aí a gente vê que ele diz, não fizemos caso, por conta de tudo que o servo sofreu, sua aparência desfigurada, humilhado, sem boa aparência, não tinha um perfume rico, a não ser talvez o bálsamo que ele foi ungido tempo antes da sua morte. E ao olhar para ele, não existia nada que agradasse. Nem fisicamente, porque a aparência era de uma pessoa quebrada, moída, mas também não pela expectativa. Esse não é o rei dos judeus que nós esperamos. Tira da cruz essa inscrição, Pilatos, porque ele não é o nosso rei. O que está escrito, não vai te ser tirado. Então, você imagina que essa expectativa frustrada sempre esteve baseada, sabe do quê? Na mente e no coração. Aquilo que eles esperavam que Jesus fosse. E ainda assim hoje, ainda assim é hoje. Existe desprezo, existe pouco caso e até mesmo aversão sobre Jesus, sobre o Jesus verdadeiro. E a pergunta que eu faria aqui é, como tem sido para você a respeito do Jesus verdadeiro? Eu me lembro uma vez, a Duda devia ter uns 6 ou 7 aninhos, ela voltou da escola bem feliz e disse, pai, eles conhecem Jesus lá também. Daí eu olhei para ela, pensei, falo ou não falo? Falo ou não falo? Falei. Filha, mas quem é esse Jesus que eles conhecem lá? É o da Bíblia ou é só de falar em Jesus? Ela disse, é verdade, não sei. Sabe por quê? Porque enquanto você não conhecer o servo sofredor, o Jesus da Bíblia, você vai continuar criando falsas expectativas de como Jesus deve ser. Não, mas Jesus não pode ser assim para mim. Jesus não pode dizer como eu tenho que viver. O Jesus proclamado pelos profetas, pelos apóstolos e agora aqui essa manhã. Ele não tem nenhuma beleza para você? Ou quando você enxerga a beleza de sua glória por lhe salvar? É isso que acontece? O que nos leva ao terceiro ponto aqui. O castigo do servo sofredor foi em favor do povo. Vai ser dos versos 4 a 6. E esse é o ponto alto do capítulo. Se tivéssemos que escolher a perícope principal desse capítulo, é dos versos 4 a 6. O castigo do servo sofredor foi em favor do povo. Olha o que diz o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Percebe que o profeta começa com uma afirmação enfática do que houve com o servo sofredor. Na verdade, ele considerando o que aconteceria com o servo sofredor, porque ele está falando no futuro. O motivo pelo qual ele não era agradável à vista e às expectativas humanas está aqui. A ênfase no certamente. Certamente ele não era lindo, bonito, de acordo com as nossas expectativas, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa era a característica dele. E apesar de ser desprezado, ele fez algo em favor do seu povo. E a ideia aqui do texto é que não foi por merecimento do povo. Israel era muito importante. Não. Não houve uma troca de favores. Não houve méritos. Nada. Ele fez isso porque esse era o plano de ser feito. E uma pergunta aqui que talvez a gente precisasse fazer, quando a gente lê esse texto, eu não sei se você está entre aqueles que já interpretaram equivocadamente, e você lê, ele diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então a pergunta seria, então já que Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas dores, então crente não fica mais doente. Aleco. Será que é isso? Existe uma grande vertente evangélica que ensina isso. E ela diz, olha, se você ainda fica doente é porque você não se apropriou do sangue. Mas não é só crer.
Como é que é isso? Então, entender dentro do contexto é sempre a melhor saída. As nossas enfermidades e dores diz respeito ao pecado e à condenação do pecado. É isso que Mateus, lá no capítulo 8, verso 17, vai ensinar novamente. E isso é a ideia que abrange todo aspecto de sofrimento que o pecado traz, incluindo dores, incluindo doenças e todas as mazelas que esse mundo caído tem. E os próximos versos vão enfatizar ainda mais essa ideia. Por isso, não entenda equivocadamente que Jesus veio para que você não fique mais doente. Porque desse lado da eternidade, ainda existe o pecado. Mas sim que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, no sentido de que o sofrimento profundo que o pecado traz e a condenação que ele tem, não estão mais sobre você. É nesse sentido que você precisa entender. E o texto prossegue dizendo como era a perspectiva a respeito do servo sofredor que estava sofrendo. Percebe aí no verso 4 que ele diz assim, a parte B, ele diz assim, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe o que ele está dizendo? Ele está pagando pela culpa dele. É essa a perspectiva que o povo teria. E quando você olha para o que estava acontecendo nos relatos do Evangelho, não foi isso que aconteceu? Ele merece o que está fazendo, ele é um enganador, ele é um impostor. Então, essa era a perspectiva do povo, ao ver o que Jesus estava passando. E por isso que a rejeição do povo é de alguém que merece passar por aquilo. Foi exatamente assim que aconteceu. As pessoas diziam assim, desce da cruz e se salva. Salvou a tantos outros e não consegue nem salvar a si mesmo? Que poder é esse? Lá em Marcos capítulo 15, nos versos 30 e 31. E ainda hoje acontece isso. As pessoas, ao olhar para o evento da cruz, elas consideram um espetáculo de horror desnecessário. Ah, presta atenção, pleno século XXI, as pessoas falando ainda em pecado, o que é isso? Por favor, nós precisamos mudar nossa mente. O problema disso daí é que a evolução tem que acontecer. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não enxergam a si mesmas como pecadoras, que precisam de um substituto para levar sobre si as suas dores e enfermidades. Ou, em outras palavras, elas não acham que precisam de um salvador. E a pergunta aqui para esse verso 4, que nós faríamos ao texto, lendo é, você entendeu que você é um pecador? Você entendeu que você não tem nada de méritos que você chegue diante de Deus e diga assim, olha Deus, coloca na balança aí. Não é que você não tenha boas atitudes ou boas obras, não é isso. Mas diante de Deus, esses méritos são insuficientes. Você entendeu isso? Aí o verso 5 continua dizendo, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Lembram que eu falei que os versos 4 a 6 são um ponto alto? É porque mostra o objetivo pelo qual o servo veio ao mundo. Jesus veio ao mundo pagar o preço dos pecados do seu povo. E aqui o verso deixa claro o que são nossas dores e enfermidades do verso anterior. Tudo isso aconteceu por causa das transgressões e iniquidades. E aí, uma boa forma de você ler os textos é assim, de quem? Perguntar para o texto, de quem? De quem eram as transgressões e iniquidades? Aqui do verso ele diz, nossas. O profeta está colocando a resposta aqui, nós. Esse é o ponto. Você já escutou a expressão bode expiatório? Já, né? Ou não? E você sabia que essa expressão vem da Bíblia? Eu sei que no dia a dia as pessoas não fazem nem ideia, mas ela diz respeito à ideia de alguém levar a culpa no lugar de outro. E em Israel, esse era um ritual, está lá em Levítico 16, dos versos 7 a 9, onde 2 bodes eram trazidos. Um bode era morto, e o sangue dele era apresentado como substituto pelo sangue do povo, e o outro bode era trazido, e o sacerdote colocava as mãos no bode, num sinal simbólico de transmissão de pecados, e esse bode era jogado longe. Para quê? Para que os pecados do povo
fossem levados juntos. No entanto, isso nunca teve um valor permanente. A ideia disso é o que nós chamamos na teologia de figuras. É a ideia de sombras. Qual é a ideia de figura ou sombra? É uma coisa que não tem a sua plenitude, mas aponta para uma que vai ter. Sabe quem é o nosso bode expiatório? Que faz as duas coisas. Leva tanto a culpa, pagando o preço da cruz, quanto os nossos pecados na cruz? Jesus, conforme Hebreus 10 nos diz. E aqui, nesse verso, existe um pagamento. Você percebe claramente a ideia de uma troca, de uma substituição. E era algo que para o leitor de Isaías ficaria muito claro. Por quê? Porque eles eram um povo, embora desviados, mas que conheciam os rituais da lei de Moisés. Eles conheciam a necessidade da expiação dos pecados. Eles conheciam a necessidade do pagamento de um preço. E a palavra transgredir diz respeito a isso, ao passar adiante do que Deus ordena. É como se existisse uma linha e Deus dissesse, você vem até aqui, e você transgride a linha. É essa a ideia. E também iniquidade. Então o profeta começou o versículo para enfatizar no verso 4 que a culpa que nós achávamos ser dele, morrer pendurado numa cruz, junto com criminosos, não era. E você percebe isso pelo uso da palavrinha aí, mais. Uma conjunção adversativa no português. Viu como é bom ir para a escola e aprender? Por quê? Porque se você souber interpretar português de maneira simples, você vai aprender mais da Bíblia. Então ele diz, mas não foi essa perspectiva que eles achavam que ele estava recebendo o castigo pelo merecimento dele. Não era por isso, mas por nossa causa. Começando no profeta e se estendendo a toda a humanidade. Como disse João Batista no capítulo 1 do Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, a transgressão, a iniquidade, as dores, a enfermidade, essa é a ideia, é a causa do sofrimento e da inimizade com o Deus. O maior problema que você pode ter não é o bolso vazio, eu sei que às vezes é ruim, não é o problema de não ser influente como você gostaria, não é de não ter o emprego dos sonhos ou até mesmo o casamento mais desejado, mas é a inimizade com Deus. E isso vem por conta do pecado. E o sofrimento do servo é a prova disso. O sofrimento do servo é a prova que ele teve que ir até a profundeza da miséria humana. E como justo juiz, Deus precisa condenar o pecado. Entendeu a equação? O justo castigo é merecido. E esse castigo foi colocado aqui, conforme o verso nos diz, sobre o servo sofredor. Para que todo aquele que crê nessa mensagem anunciada sobre o braço do Senhor, seja curado. Pelas suas feridas fomos sarados. Literalmente aqui o texto poderia traduzir pelas suas contusões, pelo seu sofrimento físico e doloroso. E essa ênfase no castigo, percebe? O castigo vem por causa de quem? Já parou para pensar nisso? O castigo vem do próprio Deus. É o próprio Deus quem inflige o castigo ao servo sofredor. E isso deveria nos trazer uma ideia clara que a ira de Deus sobre os pecados é real. Deus não é o bom velhinho, o homenzinho lá de cima, aquele... Não é assim. Deus é um justo juiz, rei, que reina poderoso e que ele não vai ter por inocente o culpado. Então, se você continua vivendo uma vida que não leva Deus em consideração, que acha que pecado é bobagem, a história é que nem a história da Disney, sinto lhe dizer, Deus não trata assim com o pecado. E a prova disso é o que aconteceu com o servo sofredor. Deus não faz vista grossa para tudo que é impuro. E eu me lembro que, essa semana agora, eu estava com um livro do comentário de João, para emprestar ao pastor Fernando, e a capa do comentário era Jesus pregado, né? Uma imagem ali de Jesus pregado. Daí o Rafael, meu pequeno, de 3 anos, falou assim, o que é isso, papai? Eu disse, é Jesus. Ele disse, não é. Eu disse, é, filho, pai não mente. Não, não é, pai. Filho, Jesus não pode estar assim, porque ele é poderoso, ele falou. Entendeu a perspectiva dele? É a perspectiva que muitos seres humanos têm.
porque eles não entendem. É verdade que Jesus é poderoso. Mas ele veio por causa da salvação dos seres humanos. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Jesus teve que vir como homem para pagar o preço pelos homens. A vida, na Bíblia, ela está no sangue. A ideia de sangue e vida são intercambiáveis, conforme Hebreus 9 nos diz. E a punição justa pelo pagamento dos pecados, ou, se você quiser, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, 23. Entendeu a conexão? Percebe como tem harmonia nisso? Não é gostoso de ouvir. Não é fácil de aceitar. Mas é impossível de ser dito. Não é entendível. Esse deveria ser um alerta a todos nós. Todos nós. Não tem um jeitinho. Você não vai conseguir ir até Deus por outro caminho. Toda inimizade com Deus vai ser retribuída. Todo pecado vai ser castigado como ele merece. No entanto, é importante sempre ler que Deus não nos deixou assim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O texto diz aqui no final do verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Deus não deixou assim. Todos que estão unidos pela fé em Cristo estão perdoados. Esse castigo merecido foi depositado no Cordeiro de Deus. A solução da inimizade com Deus foi resolvida. E você tem hoje a explicação dela. O castigo que dá paz com Deus foi colocado em Cristo como nosso substituto. O que nos leva ao verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O verso 6 enfatiza ainda mais o contraste com o 4. O 4 era a perspectiva de que Jesus estava recebendo o que ele merecia. Mas não foi por causa de Jesus. Ele não fez tudo o que ele fez ao vir morrer numa cruz por causa dele. E aqui o verso 6 enfatiza ainda mais. A culpa nunca foi do servo. E o profeta enfatiza isso ao dizer que nós éramos como ovelhas perdidas. Uma ovelha perdida é uma ovelha que não tem um pastor que conduza ela, que proteja ela. E uma ovelha sem um pastor é um animal tolo e indefeso. Não é capaz nem de se proteger e nem de achar o rumo sozinho. Essa é a ideia de uma ovelha desgarrada. É isso que o apóstolo Pedro vai falar lá na sua carta, 1 de Pedro 2, 24. Isso acontece hoje. As pessoas vivem como se Deus não existisse, adorando todo tipo de criação de deuses da sua mente, tentando achar seus próprios caminhos. Paulo fala no capítulo 1, verso 22, que se pensando por sábios, se tornaram loucos, porque diante de Deus é isso que parece. Pessoas tentando ocupar o lugar de Deus com deuses insuficientes, muitas vezes de madeira, muitas vezes deuses tecnológicos. O que é um deus tecnológico? É o seu telefone celular. Sabe como você pode ver isso? Pela dedicação que você dá a ele. A verdade é que não encontrarão. Só existe um caminho. E esse caminho é exclusivo por meio de Cristo. Não existe outro. Mas isso daí é muito radical. Eu sei que é. Mas não sou eu que estou dizendo, é o ensino bíblico. Eu confesso a vocês que eu até queria que tivessem outros jeitinhos. Mas se houvessem outros jeitinhos, a glória de Deus não seria dele. Seria sua. E talvez ao lermos aqui a ideia sobre ovelhas desgarradas, nós não tenhamos a dimensão do ensino bíblico do que isso quer dizer, né? Porque Isaías está falando a um povo, lembram? Familiarizado com Deus. Que tem a palavra, que tem os mandamentos. No entanto, deixa eu trazer para um contexto um pouco mais amplo o que isso quer dizer. A Bíblia ensina, na sua plenitude, no seu ensino geral,
de que nós estamos mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2 vai falar isso. E Jesus, lá em Mateus 15, disse que que os seres humanos são como cegos. Agora, se você parar para pensar um pouquinho, não precisa ser muito inteligente, pensa na analogia disso. Um morto se levanta e sai caminhando? Um cego consegue ir para o caminho? Essa é a ideia. Todos andam como perdidos, sem direção, desobedientes e odiando a Deus, porque um Deus que me diz o que eu tenho que fazer, esse eu não quero. E esse é o estado do ser humano sem Cristo. Um cego guiando o cego. Um morto levando outro morto pela mão. No entanto, novamente o verso 6, ele traz essa conjunçãozinha maravilhosa no final. Ele diz assim: mas o Senhor não deixou assim. O profeta enfatiza que Deus resolveu o seu problema, não você. Você não tem a capacidade nem a força para isso. Mas Deus resolveu esse problema. E a expressão aqui diz: Ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A ideia de cair sobre é algo imputado. Lembra do bode expiatório? É a culpa colocada. A culpa foi colocada em cima de Cristo. Jesus levou o pecado de todo aquele que crê, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembram desse textinho? João 3,16. O castigo que nós merecemos foi colocado em outro. E o castigo que ele levou em seu lugar trouxe a paz. Mas essa paz não é a ideia de uma paz que não... tá tudo bem, estilo reggae. Não é isso. É a ideia de que sua inimizade com Deus foi resolvida. O que nos leva ao quarto ponto, no verso 7. A atitude do servo sofredor diante do sofrimento. Olha aí o verso 7 comigo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora a ênfase cai no silêncio do servo. Você vê que isso é real porque tem duas vezes a ideia de não abriu a boca. Eu sei que quando você vê uma coisa muitas vezes repetitiva, você diz assim, quando repete muito é chato. Mas na Bíblia, quando repete muito, é porque é muito importante. O silêncio é enfatizado para demonstrar ainda mais o seu amor. Porque nós sabemos, se você é parecido comigo, a tendência sua é de se defender quando algo ruim está prestes a acontecer, não é mesmo? Você quer arranjar as desculpas. Não, mas espera aí, eu fiz isso por causa... Não é assim? E olha que curioso, esse é o mesmo texto, exatamente esse verso, que o eunuco estava lendo lá em Atos 8. Lembram que nós aprendemos? Esse é o mesmo texto que ele foi explicado a ele, em Atos 8, 31. E o texto diz que como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Então, um cordeiro ou uma ovelhinha, ele sofre quieto. Diferente de um porco que vai esperneando e gritando para o matadouro, a ovelha fica caladinha. Ela fica em silêncio. E era muito comum, queridos, nessa época aqui do Império Romano, os prisioneiros serem altamente hostilizados. Não bastava só apanhar, tinha que ter o escárnio. E aqui sabemos que não foi diferente com Cristo. Ele foi acusado injustamente, espancado sem piedade. E quando eu falo espancado sem piedade, queridos, não tinham direitos humanos naquela época. E os direitos humanos? Não tinham. E os romanos eram assassinos profissionais. Então, a cruz foi apenas a cereja do bolo. Jesus já estava praticamente morto. Sabe por que ele não conseguiu levar a cruz? De tanto que ele tinha apanhado. O chicote dos romanos era feito de tal forma que cada chicotada ele cortava de dentro para fora. E a Bíblia aqui fala, Isaías, que ele foi como um cordeiro para o matadouro, quieto, sem reclamar, calado. E você, se você é parecido comigo, você é inclinado constantemente a reclamar de Deus, não é?
a achar que existe injustiça com você a respeito de como você está vivendo. Dizendo assim, olha, eu não mereço passar por isso. Não é assim? Eu sei que muitas pessoas, ao passarem por um episódio familiar doloroso, abandonam a Deus. Porque elas dizem algumas coisas do tipo assim, como pode um Deus de amor me largar assim? Se ele fosse amoroso, ele não deixaria isso acontecer. Ele não permitiria tudo isso. Deixa eu lhe dizer, eu me compadeço profundamente com isso. Eu não sou insensível, dizer assim, como era o verso 4, está passando porque eu não sou assim. Só que o ponto é que nós precisamos lidar com a informação objetiva. A informação objetiva é conhecer a respeito de você por meio da Bíblia e conhecer a respeito do que a Bíblia ensina, para que você possa dar a sua opinião. Por quê? Porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então é normal que em meios de sofrimento as pessoas digam coisas sobre Deus, porque elas não conhecem. Deixa eu lhe dizer uma coisa dura aqui, e eu não quero que você entenda errado, mas é uma verdade bíblica. Se eu dissesse a vocês, ou melhor, se Deus não quisesse salvar ninguém no planeta Terra, ninguém, ele seria injusto? Não. Isso é difícil de escutar. Se Deus não salvasse ninguém, não existiria erro e nem injustiça, porque todos nós somos culpados. Entenda isso. Só que olha que bom, ainda bem que Deus não é, eu não sou Deus, né? Porque essa não é a mensagem bíblica. Deus não entregou todos para serem condenados. Ele não desistiu da humanidade dizendo assim, se explodam. Ele diz algo aqui que é importante para nós aprendermos. O Rei da Glória foi cuspido, humilhado, oprimido, espancado e morto. E ele veio fazer isso por causa de pecadores, como eu e você. O único que realmente podia falar alguma coisa, não falou nada. O único que podia dizer assim, isso é injusto, ficou em silêncio. Eu lembro aqui do episódio onde a crucificação estava acontecendo, relatado lá em Lucas, o historiador Lucas, que ele diz assim que os criminosos disseram uns aos outros. Eles estavam em 3, Jesus e mais 2 criminosos. E eles estavam escarnecendo de Jesus. Você está aí? E ele diz assim, fulano, nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas esse homem não fez nada. Está lá em Lucas 23, 41. E hoje, muitas vezes, as pessoas enxergam a postura de silêncio, de levar prejuízo como sinal de fraqueza. Não é isso que você tem visto? Eu não vou levar desaforo para casa. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. No entanto, a postura de Jesus deve levar nós, crentes, a ter uma postura diferente diante das dificuldades e dos sofrimentos. Em primeiro lugar, o sofrimento é algo comum na vida cristã. É comum na vida de todos, mas na vida cristã também. E muitas vezes é por meio do sofrimento que Deus fala. Às vezes, Deus precisa lhe tirar do barulho ensurdecedor do mundo e lhe levar para o deserto. E lá tratar com você e dizer assim, volta para o caminho. É lá, muitas vezes, no deserto do sofrimento, que você vai estar com os ouvidos atentos. Então, eu não estou dizendo que o seu sofrimento, que as suas lutas, que as suas dores não sejam reais e que doam. Eu não estou dizendo isso. Eu sei como é. Mas compreender a perspectiva cristã de mundo vai mudar a maneira como você vive, inclusive em meio às dores e às dificuldades. O silêncio de Cristo não foi um ato de fraqueza, mas de amor. Ele ficou em silêncio por você. Então, olhe para a cruz constantemente e contemple essa obra que Cristo fez em seu lugar. Quanto mais você for submetido a isso, menos você vai ter tempo de reclamar.
o castigo que nos traz a paz foi colocado no Cordeiro de Deus. O que nos leva ao quinto ponto. O tratamento cruel a que ele foi submetido, está aí no verso 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. O método pelo qual o servo foi condenado foi de extrema injustiça e muita violência. Foi preso, condenado e levado para a pena de morte. E a tradução aqui nos dá alguma dificuldade se ele está falando pela opressão e pelo juízo, quem se preocupou com ela, ou se quem se preocupou com ela foi quem de sua linhagem se preocupou com ela. As duas possibilidades aqui podem ser interpretadas, mas eu penso que ficar com a interpretação mais simples sempre é o melhor caminho. Por quê? Porque era normal, era motivo de vergonha, ou melhor, não era normal, era motivo de vergonha para o judeu não deixar descendentes, não deixar uma linhagem. Então, você sabe disso por meio dos textos, que era obrigação do irmão casar com a viúva, para que a linhagem do seu irmão continuasse. Então, me parece que a ideia aqui é a morte precoce no meio da vida, injustamente eliminou qualquer possibilidade de descendência. De forma que até os mais próximos que diziam, jamais lhe abandonarei, fugiram. E fugiram de tal forma que até lhe negaram. Abandonado por todos. E mais uma vez a ênfase aqui recai na troca, na substituição. Olha o que diz ali o texto, a ideia do texto. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Finalzinho do verso 8. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. É exatamente o que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, quando fala sobre a genealogia de Jesus. 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí o verso 9 continua dizendo que designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Temos mais uma profecia completamente cumprida em Jesus. E era comum, se você não sabe, eu vou lhe explicar, vou lhe dizer esses dados históricos, era comum que para o criminoso de cruz, um criminoso de cruz era o pior tipo de criminoso. Era a pena de morte imposta pelos romanos para os piores tipos de criminosos, aqueles que realmente tinham feito coisas hediondas. Então, o condenado na cruz, ele era exposto à vergonha pública, porque ele era crucificado nu. Mas não era só isso. Antes disso, ele era espancado brutalmente. Tratado como um indigente, sem direitos. Olha, mas eu tenho os meus... Não tem direito nenhum aqui. Seu direito é morrer quieto, apanhar bastante, e depois que nós fizermos isso, o seu corpo vai ser jogado ou numa cova comum, com muitos outros, porque o crucificado não tem valor, ou então, vamos apenas jogar eles aí para os cachorros comerem. Isso era comum. No entanto, você percebe que o relato do texto diz assim: era para ele ter ido com os ímpios, porque ele era um criminoso. No entanto, não foi isso. Depois da sua morte, ele foi colocado com o rico. Qual é a ideia aqui? Mesmo não sendo um criminoso e sendo tratado como criminoso, mesmo que ele não tivesse nenhuma acusação contra ele, 1 de Pedro vai nos dizer isso no capítulo 2, que quando insultava, não falava de volta. Quando era maltratado, não ameaçava. Tu vai ver. E mesmo assim foi morto e crucificado. E era esperado que ele fosse colocado numa sepultura qualquer. No entanto, o relato do João 19 diz que um homem chamado José de Arimateia foi lá e pediu, deixa eu levar o corpo dele, e colocou ele na sua cova, no seu túmulo. A ideia de ter um túmulo próprio para ser colocado depois da morte era a ideia de riqueza. Por quê? Porque isso não era comum. Então, o normal era que Jesus fosse colocado com qualquer. Mas para que a escritura fosse cumprida, esse cidadão aqui foi usado, José de Arimateia.
E agora nós vamos chegar à parte, tenha um pouquinho de paciência aí, eu acho que nós vamos terminar nos 40 minutos. Vou tentar ser mais rápido. Agora nós vamos entender por que tudo isso aconteceu. Em sexto lugar, a obediência do servo em cumprir o plano de Deus. Verso 10 aí. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Você entendeu o que está dizendo esse texto? Vou ler de novo. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Difícil, né? O profeta traz talvez o ensino mais difícil de entender, ou melhor, de entender não, de aceitar, né? De aceitar. Fazia parte do plano do pai entregar o filho para o sofrimento e dor. Já parou para pensar isso? Você fazendo isso com seu filho? Então existem pessoas que tentam dar cambalhotas para dizer assim, não, mas veja bem. O texto é claro. Em Atos capítulo 2 vai ficar também mais claro ainda, lá Lucas relatando. E aí a gente olha isso e diz, uau! O Senhor agradou esmagá-lo fazendo sofrer. O plano do Senhor era esse sofrimento e dor. Pesado. Só que o problema é que nós somos limitados. E muitas vezes nós não enxergamos o quadro completo. Quando as circunstâncias difíceis acontecem na nossa vida, a gente fica tão cego pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo, que a gente não dá um passo para trás e olha, mas qual é o panorama disso? E nós precisamos fazer isso aqui. O propósito fica claro na Escritura. Você precisa enxergar o quadro todo. E nós podemos fazer isso, graças a Deus, que a Bíblia está completa. Você não tem apenas o texto aqui de Isaías, lendo e dizendo assim, o que isso quer dizer? Você tem a Bíblia inteira, que você pode olhar um texto como João 3,16 e entender isso. O texto diz assim, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único, para que todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna, porque o Filho pereceu por ele. Deus fez o que a lei foi incapaz de fazer, obediência restrita, obedeça sempre. A obediência é bom, mas ela não salva. Deus fez o que a lei foi incapaz de fazer, enviando o seu Filho e apresentando o seu Filho em semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentando como sacrifício pelo seu pecado, para que dessa forma o pecado fosse condenado na carne do servo sofredor, conforme diz Romanos 8,3. E o texto prossegue dizendo que essa vinda do servo sofredor, a parte B, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Existe um objetivo. Jesus não veio a passeio. Jesus veio com um objetivo claro e que tem os seus propósitos explicados aqui. E os benefícios que estão por trás dos propósitos disso. O plano de Deus traçado desde a eternidade demonstra a glória do Evangelho. Deus enviou seu Filho para salvar pecadores, sem merecimento, sem nenhum tipo de posição que pudesse colocar e dizer, eu mereço. Isso é glória, a glória é só de Deus. E isso aconteceu em troca da alegria proposta. Qual é a alegria proposta? O texto diz, ver os seus salvos, ver aqueles que ele veio morrer salvos, cumpriu a vontade em sua vinda. No Evangelho de João, Jesus diz assim, eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, verso 38. Afinal, Deus jamais poderia ser favorável como um justo juiz sem cobrar a dívida. Você imagina que você está em um lugar e chega alguém e comete um crime contra a pessoa que você mais ama. O que você espera que o juiz faça? Condene, porque é isso que merece. No entanto, a cruz demonstra de modo único a justiça de Deus sendo satisfeita e o amor de Deus sendo derramado. Não existia outra forma. Foi necessário. O que nos leva ao próximo verso, o verso 11, que fala da recompensa e de sua obra. Ele diz assim no verso 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Novamente, o verso nos diz que o servo sofredor sabia o que estava fazendo. Ele sabia. E passa a enfatizar agora, nos versos 11 e 12, os resultados disso. E o ápice disso foi quando naquela cruz, padecendo, morrendo em favor de pecadores, Jesus disse, tetelestai, tetelestai, está consumado, está consumado. É como se Jesus dissesse, eu fiz o que me foi designado, Pai. Eu vim e vivi de maneira perfeita, sem pecado, sem desobediência. A minha obra foi completa. E agora, porque a minha obra foi completa, aqueles que estão em mim, pela fé, têm os benefícios disso. Eles são justificados. Essa é a ideia quando aqui o texto fala do trabalho de sua alma. Existe perdão diante de Deus, porque Jesus levou a culpa que você merece. Você entende isso? Que não existe nenhum acréscimo? Você entende que se você colocar algum acréscimo, você diminui a cruz de Cristo? Você diminui essa obra que ele disse está consumado? Quando as pessoas falam tem que ser fé em Jesus, mas você tem que fazer tais coisas. Não, queridos. É a fé em Cristo somente. E as obras são uma consequência dos frutos do crer, mas nunca são uma barganha com Deus. Nunca. O que nos leva ao final desse capítulo, verso 12, diz assim: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, o verso 12 nos leva ao ápice disso. Após todo sofrimento, todo juízo recebido. O que Jesus disse lá em Lucas 22:37, é necessário que isso se cumpra em mim. Eu ser colocado entre transgressores. O finalzinho do verso aqui, 12, é o que diz. É necessário. Tinha que ser dessa forma. E o lugar agora de honra merecido é restaurado. Agora o servo sofredor venceu. Ele cumpriu. E isso fica descrito aqui na ideia do verso 12, que diz, eu lhe darei a sua parte com os grandes. Aqui o cenário é de um grande desfile de vitória militar, onde depois de ter vencido a guerra, os vencedores, eles caminhavam num lugar de honra e eram anunciados pelo povo com honrarias, e eles despojavam muitas vezes aquilo que eles tinham conquistado. E é essa mesma ideia da metáfora aqui, Jesus dizendo isso. Agora, embora tenha deixado por breve momento o trono de glória, Filipenses 2:7, ele disse lá em João 17, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. O plano foi completo, a obra foi feita e o resultado foi alcançado, ele salvou o seu povo. Seus eleitos foram perdoados, justificados. E o texto diz aqui no final que não só isso, mas que ele intercedeu ou ele advogou em favor dos seus. Agora que o ministério foi completado, o servo sofredor fez o que ele tinha vindo fazer, o ministério de intercessão não parou. O seu ministério de intercessão não cessa. Jesus continua intercedendo por aqueles a quem ele salvou. E aí está a sua segurança. Aquele a quem ele salva, ele preserva. Aqueles a quem ele preserva, ele escuta. E aqueles a quem ele escuta, ele defende. Conforme o apóstolo Paulo fala aí na carta dos Romanos capítulo 8. Por isso, se você está unido, prometo que estamos chegando ao fim, o pastor Fernando já me olha de cara torta lá fora, batendo no relógio. Tem mais 15 minutos, pastor. A ideia do texto aqui é que todos os que estão unidos em Cristo pela fé podem se aproximar do trono de graça com confiança de serem ouvidos. Sabe por quê? Porque o servo sofredor intercede por você.
E como ele intercede por você, é garantido que você vai receber misericórdia sempre que você for. E sabe o que é legal? O que é mais maravilhoso disso? Nesse banco divino, não tem limite. Você pode todo dia ir lá pegar um empréstimo de confiança, um empréstimo de socorro. Você não precisa chegar um momento e dizer assim, seu limite está no fim. Eu vejo isso todo dia, né? Não precisa. No banco de Deus não é assim. No banco de Deus você pode chegar em todos os momentos de necessidade e dizer, eu preciso da tua ajuda. E olha o que é mais maravilhoso, é que esse intercessor, ele não apenas é Deus, mas ele é Deus homem. Ele sabe o que é padecer, ele é homem de dores, ele sabe o que é as dificuldades desse mundo caído. Por isso ele é seu único e suficiente Salvador. Você precisa de ajuda? Se aproxime de Cristo, ele está disposto. Você se sente solitário? Ele está disponível. Você se sente fraco? Ele sabe o que é isso, porque ele sofreu no seu lugar. Então, queridos, algumas conclusões aqui para chegar ao fim. Viram só? Chegamos até que enfim, né? Em primeiro lugar, esse texto, esse capítulo, deve ter lhe trazido à memória, se não lhe trouxe, eu quero despertá-la, a confiança na Bíblia. Muitas pessoas dizem, mas é um livro que teve tantas alterações. Confie, porque a Bíblia é um livro fidedigno, digno de ser confiado. Crido é uma obra sobrenatural, mas confiado, até mesmo incrédulos confiam. Em que sentido? Os escritos são atestados na história. Os escritos são verdadeiros, não foram modificados. E só a ideia das profecias que eu falei no começo já deveria ser suficiente. Tantas profecias cumpridas, você pode confiar que toda a Bíblia é digna de confiança. A segunda conclusão que nós devemos chegar é: o que você vai fazer com a verdade sobre o servo sofredor que você escutou hoje? Sobre o Cristo de Deus, sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo, do qual você precisa. O que você vai fazer sobre essa verdade? Em terceiro lugar, aqui, nós poderíamos pensar, ou melhor, lembrar, que todos os seres humanos são pecadores. Não existe mais nem menos. Todos. Todos merecem a condenação. Não importa quanto você pense que é bondoso. Já viu aquela imagem do gatinho se olhando no espelho e enxergando um leão? Isso não importa. Essa ilusão que você pode ter a respeito de você mesmo não funciona diante de Deus. E lembre que, embora você faça bons atos, e eu desejo que você seja bondoso, só existe uma maneira, e é por meio do servo sofredor, que veio levar o pecado de todo aquele que está unido a ele. E aqui eu quero fazer um apelo se você ainda não creu em Cristo. Se você é daquelas pessoas que até simpatiza, mas nunca creu verdadeiramente, não perca mais nenhum minuto, porque você não controla o tempo. Como disse C.S. Lewis, se o evangelho é mentira, você não perde muita coisa. Mas se for verdade, você vai perder tudo, porque tem valor eterno. Então não perca mais tempo. Creia nesse Salvador e desfrute a vida, começando agora, num relacionamento com Cristo, mas que dura por toda a eternidade. E você, que já creu em Cristo, alimente diariamente a sua vida com essa verdade. Ele está próximo, ele lhe escuta e ele intercede por você, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos aí um instante. Querido Deus, obrigado por esse texto. Obrigado porque, embora uma exposição mais longa, nós podemos aprender juntos aqui a respeito do servo sofredor. E ajuda-nos a termos curiosidade de não parar aqui, porque a tua palavra ensina que agora o nosso Salvador Jesus não virá na sua segunda vinda como o servo sofredor, mas como o leão de Judá. Ele virá vindicar o seu trono e governar com cetro de justiça, conforme as profecias prometidas. Não nos deixa perder mais tempo.
Não nos deixa sermos iludidos por essa vã formosura dos nossos dias. Que o Senhor nos ajude a ter em Ti o nosso bem mais precioso, para a Tua glória que nós pedimos. Amém, queridos.